Olá, pessoal. Questão 173 de matemática do Enem 2011. Bom, a cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas não muito quentes, cerca de 3000 Kelvin, esse é o sistema internacional, né? O SI, é dado em Kelvin, ok? Não é em Celsius, é em Kelvin, né? E não se fala grau Kelvin, 3000 Kelvin. Nos parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno de 6000 Kelvin. As mais quentes são brancas ou azuis, que sua temperatura fica acima de 10.000 kelvins. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Bom, o espectro luminoso é um conjunto de luzes, como se fosse assim, ó. Tá? Vermelho, opa, tá? Vermelho. Vou fazer rapidinho aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. Amarelo. Tá? A gente vai vendo o espectro de luz. Verde. E aí vai mudando gradativamente a cor. Ó. Certo? Azul. Todo o espectro luminoso. Azul escuro. Azul mais escuro ainda. Tá? Roxo. Então, dentro disso, a gente vai vendo espectros, que são riscos, tá? Que formam, então, os espectros. Isso aqui que eu estou mostrando para vocês é um exemplo de um espectro de luz, né? De luminosidade. Certo, pessoal? Então, os físicos analisam, os cosmólogos analisam o espectro das cores. As cores dizem muito sobre o comprimento de onda da luz, quanto de calor que existe e assim sucessivamente. Então vocês estão vendo aqui estrelas de sequência principal, O5, B0, A0, G2 e M0. Temperatura de 40.000 até 3.480 graus, luminosidade 2 elevado a quarta, ó. Massa, etc. Raio. Beleza. Quanto maior a temperatura, então a massa tem a ver com o raio e assim sucessivamente, né? Se tornamos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Então vejamos. O Sol tem em torno de 6.000 Kelvin de temperatura. Certo? Então ele está numa classe de estrelas, tá? Que a gente pode falar então que seja do tipo. Se a gente vai encontrar uma 5 vezes maior que o Sol tem 6.000 graus, não é? 6.000 graus, ó. 6.000 Kelvin. Vezes 5 daria 30.000 Kelvin. A gente pode pensar assim, né? Que fica próximo da B0, aproximadamente igual a B0, certo? Então, a luminosidade dessa estrela que eu estou contando é de 2 vezes 10 a quarta. A luminosidade é só olhar o número, né? B0, ou BO, né? Tá? Beleza, se eu tenho então 20.000 vezes mais luz, 20.000 vezes maior luminosidade. Então o que eu fiz? Inicialmente fiz um cálculo, a temperatura em torno de 5 vezes a do Sol. A do Sol foi dada aqui, ó, exercício, ó, temperatura em torno de 6.000 graus, tá? Vezes 5, 6.000 vezes 5, 6 vezes 5 vezes 6, 30. 30.000, certo? Então bate aqui com o BO. O BO que tem luminosidade 20.000 vezes maior. Bom? Então, 20.000 vezes maior. Então é importante. A questão vai ser letra A. Então a resposta 20.000 vezes mais luminosa que o Sol. Questão belíssima que envolve matemática, uma pequena análise do quadro.
Então, leitura do quadro, tá? Aproximada. Qual será a ordem de grandeza? Então ele já está pedindo para você aproximar. A ordem de grandeza é aproximada. Então, aproximadamente 20 mil vezes a do Sol. Tá bom, meus queridos? Grande abraço para vocês. Estudem bastante. E a gente vai ter aula sobre esse assunto também. Grande abraço para vocês.